senhora se apresentasse, uma breve apresentação para a gente poder começar a entrevista da disciplina. Pois não, eu sou Dilza Ata, trabalhei nessa faculdade durante 18 anos, foi muito bom, um negócio assim muito agradável. No fim, nem tanto, por isso apreciei minha aposentadoria, porque eu já não aguentava mais de fazer ofício e fazer relatório, eu gostava de fazer outras coisas e fui fazer lá fora, levei mais uns... Depois de aposentada, eu levei mais 15 anos trabalhando e depois suspendi o trabalho e agora só faço o que me alegra. Sabemos que a senhora se mudou de Taquara para Salvador quando tinha 4 anos. Foi. Professora, a senhora poderia contar um pouquinho da sua infância? Eu preferia começar muito antes. Pode Se ser. vocês não se importam, o meu começo está no século XIX. Acontece o seguinte, eu sou filha de árabe e sou migrante de primeira geração. Quer dizer, eu nasci aqui, mas meu pai nasceu lá. E meu pai nasceu no Iraque, no ano de 1877. Uma pessoa que nasceu no século XIX e que ainda viveu 23 anos no século XIX, numa aldeia no norte do Iraque, e isso significa uma aldeia pequenininha, onde as coisas eram, a aldeia era isolada, as coisas todas eram muito difíceis, mas essa aldeia ficava à margem do rio Tigre. Então, quando você é beiradeiro, quando você vive à margem de um rio, você tem uma curiosidade de seguir a corrente, e isso aconteceu com várias pessoas da família, inclusive aconteceu com meu pai, que fugiu aos 13, 14, 15 anos, mas foi pego em Bássara, quer dizer, ele desceu do norte do Iraque até Bássara, lá no Golfo Pérsico, né? Ele foi pego pelos, sei lá, os empregados do meu avô, que levou de volta, levou um tempo lá, casou, teve um filho, mas não resistiu à corrente, tornou a vir embora, e aí ele já veio como marinheiro de um navio cargueiro. Vocês imaginem quanta coisa dentro da cabeça de um homem que saiu de sua cultura e correu por várias... Ele foi até Marsella, viveu um tempo em Marsella, mas ele congelou a imagem de Marsella e até morrendo já, com 84 anos, ele dizia que Marsella era, e descrevia o Porto Velho, quer dizer, de Marsella ele só se lembrava disso. Mas ele gravou o que era o porto e, como marinheiro, ele vivia nos portos por onde passava. Daí outro cargueiro trouxe-o para Santos, de Santos para Campos, em Campos ele adoeceu, e um árabe com pena trouxe para aqui, para Salvador, e entregou a um sacerdote muçulmano que virou meu tio. É uma coisa interessante que na minha infância, que você está querendo saber, existe uma série de parentes de consideração. Minha família materna é muito grande, então como a minha família paterna era só ele, há uma porção de amigos que viraram meus tios, cujos filhos são meus primos até hoje, mas de verdade. A gente sempre se deu muito bem. Bom, quando ele chegou aqui, ganhou deste sacerdote muçulmano uma maleta de mascate, não sei se vocês sabem o que é, porque, bom, uma maleta de mascate, e saiu mascateando, e quando ficou bom, começou a mascatear para Salvador, um pouco tempo depois por Cachoeira, um pouco tempo depois a maleta de mascate virou uma tropa de burros, e ele ia levando as coisas que ele já estava conseguindo comprar, aí é que vem Taquara, para o sudoeste da Bahia, até que chegou na região de Taquara e ia para as fazendas vender, e nessas fazendas descobriu minha mãe. Então, a diferença de minha mãe para ele eram 28 anos, exatamente. 1877, 1905, eram 28 anos de idade. Eles se casaram, eu sou a mais velha, só nasci 10 anos depois. Então, eles tiveram 10 anos de tempo
para viajar e curtir a vida, passear, porque a vida dele, com aquelas tropas de burro, ficou uma coisa interessante, virou 2 lojas em Itaquara, 2 carros, um Studebaker amarelo, eu conheci na grande garagem da casa, mas veio a crise de 29 e a gente pensa que as coisas não acontecem com a gente quando acontecem lá fora, mas acontece que houve uma repercussão disso, não só no Brasil, mas em toda a parte, e com a quebra da Bolsa de 29 em Nova York, o que aconteceu é que 2 ou 3 anos depois, as pessoas de Itaquara, uma cidadezinha desse tamanho, que tem 4 ruas, não sei o quê, começaram a ver o dinheiro escorrer pelo ralo. E ele precisou se mudar de Itaquara, queria ir para Minas, foi por lá, Montes Claros, Almenara, não sei o quê, não se deu bem, voltou e veio para Salvador, onde aquele amigo dele, quer dizer, aquele muçulmano que o recebeu e já era muito amigo dele, uma espécie de pai, onde este amigo tornou a receber e providenciou a infraestrutura para a gente se organizar. Nós, a essas alturas, éramos já 2, eu e um irmão, que nasceu 3 anos depois de mim, então já nós nos instalamos aqui em Salvador. Bom, eu todo ano voltava para Itaquara, quer dizer, todo fim de ano, e às vezes em julho e no fim de ano, eu voltava para Itaquara. Minha mãe eles eram 9 irmãos, cada um com 10, 9, 8, 7, 5, 6 filhos. Então, vocês veem que é um monte de gente e a gente se dava muito bem. Nessa família grande, além da própria família, mas dos de consideração também, nessa família grande, eu acho que nós todos aprendemos uma coisa de afetividade, sabe? Assim, aquela coisa grande como base da vida da gente, aquela relação uns com os outros, às vezes fora da família, mas até certo ponto, até certa idade, era dentro da família mesmo, porque eram tantos primos, não sei o quê. Para a minha formação, vocês não perguntaram isso, mas eu acho que eu já vou adiantar, para a minha formação, esse início me parece muito interessante. É uma coisa que até hoje eu guardo. Eu gosto muito de estar com muita gente, sempre gostei muito de ensinar, de estar com as pessoas. Isso aí sempre foi uma coisa que eu gostei, eu acho que está ligado a isso. Agora, eu gostaria de colocar um negócio relacionado à educação, porque eu estou tentando relacionar a minha vida com os aspectos da educação brasileira e, às vezes, baiana. Repare bem, minha mãe, mulher naquele tempo não estudava. O meu avô, pai dela, eram 6 filhos e 3 filhas. Os 6 filhos e mais os afilhados e sobrinhos não sei o quê, tinham aula com um professor itinerante. Naquele tempo, havia um professor, eu até tenho este nome, mas não consegui encontrar o nome deste professor, que ia de fazenda em fazenda. Em cada fazenda ele passava 3, 4, 5 meses, a depender das necessidades dos alunos, e voltava quando os novos tinham crescido um pouco mais, para introduzir os novos também na alfabetização. Era alfabetização de língua, de matemática, e não era muito além disso, não. Mas, de qualquer maneira, era uma coisa intensa e boa. Tão boa que um dos meus tios, que era muito ligado com a minha mãe, alfabetizou minha mãe, e ela não podia, não se permitia mulher estudando, mas ele ensinou a ela, e ensinou ela a gostar de ler. Então, a primeira ideia que eu tenho de mamãe é a ideia de uma pessoa de livro aberto com um lampião de gás junto dela e ela lendo o tempo todo. Ela lia, esses eu ainda me lembro, ela lia Alexandre Dumas, ou Dimas, se quiser, ela lia
Oh, meu Deus do céu. Bom, os franceses mal traduzidos ou bem traduzidos, ela conhecia tudo. Como os livros chegavam até ela é um mistério para mim, eu não consigo saber. Porque depois, quando eu já era grandezinha, tinha a coleção das moças, e aí a coleção das moças vendia na livraria. Mas esses que ela tinha não vendiam na livraria. Eu não sei quem emprestava, como é que ela conseguia. Mas ela desenvolveu, quer dizer, de uma mulher nascida numa fazenda, sem grandes contatos, ela começou a ter, pela leitura, ela começou a ter um contato com o mundo que era um contato diferente. Além disso, é claro, casada com um homem que contava a ela as histórias de Sherazade, porque contava a mim também, devia contar a ela, né? Contava muitas histórias do folclore brasileiro, porque eu não sei também como foi, mas ele aprendeu isso. Agora, ele não se aculturou, ele falava errado, ele falava diferente e, inclusive, ele traduzia as estruturas do árabe para o português. Ele dizia, filha meu, porque em árabe o possessivo concorda com o possuidor e não com a coisa possuída. Então, ele quando falava de mim, dizia, filha meu, e dizia com aquele sotaque fechado que a gente... Bom, a senhora aprendeu o idioma? Não, infelizmente não. Alguma coisa da escrita, porque ele não escrevia árabe moderno, ele escrevia a escrita cuneiforme dos assírios. Aquele negócio assim, que ele chamava árabe cristão. O outro árabe que a gente vê aí pela televisão, não sei o que, é árabe moderno. Ele chamava árabe cristão e os assírios viveram... Nabucodonosor, todo mundo se lembra, os assírios viveram na região do norte do Iraque, onde hoje estão os curdos, os assírios viveram, e foi onde ele viveu. Tanto que ele era católico porque São Paulo andou evangelizando o norte do Iraque, a Síria, o norte do Iraque. Inclusive, há lá uma carta aos assírios, quem alguma vez já viu a Bíblia, ou já ouviu, carta aos assírios, várias cartas de Paulo aos assírios. Veja, portanto, que ele, embora fosse árabe, embora morasse, ele não era muçulmano. Muçulmano era aquele meu tio, que virou meu tio mesmo, né, que era uma pessoa assim, sensacional,